Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês na Associação Médico Espírita, conversando sobre um tema que é tão importante, a reconciliação com os nossos irmãos, culpa e autoculpa. Nós vamos falar de temas que vão mexer com a gente. Eu sou Arnaldo, sou psicólogo, sou membro da Associação Médico Espírita e é com muita honra e muita alegria que eu estou aqui para falar com vocês. Antes da gente começar, né, mesmo, propriamente dito, só me mostra aqui, é nessa posição? É assim, né? Tá. Pedir a vocês que estão assistindo que, se gostarem do conteúdo, curtam e compartilhem com outras pessoas. Porque nós vamos falar dessas questões que vão mexer profundamente, que vão tocar profundamente. E muita gente, né? Nós todos precisamos pensar sobre isso, olhar para dentro, ver essa questão da culpa, do perdão, e de como a gente se relaciona com isso, com a gente e com os outros. Bom, então vamos lá. O tema é, como eu disse, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Perdão e auto-perdão. E eu sou o Arnaldo Somavila. A primeira coisa que a gente vai ver, eu vou passar alguns conceitos que são importantes. Jung, Freud já tinha falado, né? Mas alguns conceitos eu vou trazer mais do Jung, que foi um psicanalista suíço. Ele vai trazer essa ideia do inconsciente, do consciente, do ego. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, olha só, é um mar, né? Um oceano e o iceberg. Aquela pontinha do iceberg é o ego. O ego é a nossa fração consciente, vamos chamar assim, o que eu percebo a meu respeito. O resto que eu não percebo é muito maior do que o que eu percebo, está lá embaixo da água, é o inconsciente. Tá? O ego, então, é a parte consciente e tem o inconsciente. Além disso, o Jung coloca um outro conceito que vai ser importante, que é o self, né? Que é o mim mesmo. Esse self é o núcleo dessa história toda e é muito maior do que o ego, é muito maior do que o inconsciente. O self sou o eu verdadeiro, né? O eu profundo, a fagulha divina que existe em mim, o meu contato com a divindade. Então esse é o self. Apertei o botão errado. É para cá, né? Para a esquerda. Então vamos. Tá. Vamos começar então a falar sobre a culpa. Olha só, a culpa nós vamos falar em dois níveis. Vamos falar primeiro num nível mais profundo e depois na culpa do nível do ego. Essa culpa... Está pulando sozinho. Essa culpa profunda é a consciência que o espírito tem de ter infringido a lei divina. Então, quando eu lá no fundo percebo que eu fiz alguma coisa errada contrária à lei divina, essa lei divina está inscrita nas consciências de cada um, né? Ela vai estar mais presente ou menos presente na medida em que eu tenho mais consciência. Quanto maior a minha consciência, maior a minha responsabilidade, né? Então, quando eu percebo que eu infringi essa lei divina, acontece essa culpa. A culpa, nesse sentido, é boa. Porque se eu não percebesse que eu infringi a lei divina, eu podia fazer qualquer coisa que não ia ter responsabilidade nenhuma, né?
É mais ou menos o que acontece no nosso nível de cá com o psicopata, que fere as pessoas, que manipula, mas não se toca, né? Ele está anestesiado aí dessa sensação. Essa culpa o primeiro nível dela aqui é a desculpa. Quando eu sinto essa culpa, eu posso reagir com a desculpa. Não fui eu, a culpa não é minha, isso não tem nada comigo, né? É uma forma de eu me defender. A culpa é do outro, eu também estava nessa circunstância, não tinha escolha. A segunda forma de eu reagir diante dessa culpa é com a rebeldia. A rebeldia é o seguinte: eu tentei ser bom, tentei ser legal, tentei ser justo, mas a vida vem e me deu uma rasteira. Isso, para quem é espírita, entende bem do que eu estou falando, né? Essa história, por exemplo, de que numa encarnação eu toquei o terror, passei para uma outra encarnação, né? Às vezes, depois de várias com expiação, chego numa encarnação que aí eu aprendi que eu tenho que ser bom, que eu tenho que ser honesto, e eu tento. Mas aí a vida, a consciência, a justiça me cobra. E aí acontecem coisas que eu não esperava. Eu perco minha família, por exemplo. Aí o meu orgulho, que ainda é muito grande, né? Eu sou assim um lobo tentando virar ovelha. Aí eu falo: "Ah, é? Eu tentei, mas então agora vocês vão ver com quem que vocês estão mexendo". E aí eu entro nesse movimento de rebeldia. São assim que se formam os líderes, né, do mundo das sombras, da espiritualidade que está meio desviado ou muito desviado do caminho. O outro movimento que essa culpa maior vai trazer na gente é um jogar para dentro. Enquanto a rebeldia e a desculpa vão jogar para fora, a culpa é do outro, o remorso me faz jogar para dentro. Só que o remorso, né? Remorso vem do latim remordere, que é morder de novo no mesmo lugar. Então, sabe quando a gente dá aquela mordidinha na boca aí, e sem querer, ou às vezes até por querer, dá uma outra mordidinha? O remorso é isso, é ficar remoendo aquilo, remordendo aquilo, pensando que eu não podia ter feito, eu não devia ter feito, né? E se autopunindo, se autojulgando e se autopunindo. Também não é um movimento bom, porque a pessoa não sai do lugar, a gente vai ver isso. O movimento começa a ficar bom quando eu entro no arrependimento. O que é o arrependimento? É eu tomar a consciência de que eu errei, e isso é fundamental. Não adianta eu me arrepender sem consciência, e a consciência precisa ser profunda, né? Eu preciso realmente ter coragem de olhar para mim, perceber meu erro. Aí eu assumo que realmente eu errei. Eu me disponho, eu aceito com mais facilidade a expiação, né? Que é como se fossem as penas, o castigo por eu ter infringido a lei. Eu vou entender que isso não é contra mim, é uma forma de me lixar, né? E eu me proponho depois a reparação, que é consertar o que eu fiz errado, né? Esse é o movimento de sair desse lugar da culpa e chegar numa pessoa melhor, a pessoa que está disposta a reparar. A expiação ela vai acontecer independente de eu querer ou não. Tá? A diferença, né, eu estou pondo ela ali depois do arrependimento, mas ela pode acontecer durante a rebeldia, durante o remorso, durante a desculpa. Só que com arrependimento eu vou lidar melhor com ele. Eu vou parar de brigar com ele. Eu vou entender que ele é um instrumento para me corrigir e para que eu aprenda o caminho. Bom, agora cada um deles, né? A desculpa é como eu disse, eu jogo a culpa, a responsabilidade é sempre do outro, eu não tenho nada com isso, né? Eu não vejo, eu não ouço, eu não falo, o mundo está pegando fogo, mas não tem nada com isso, eu não me envolvo com nada.
A rebeldia é essa, né, de tocar fogo no mundo. O remorso de remorder essa culpa. O arrependimento, que é o se propor a reparar, né, com a expiação, vivendo a expiação melhor e a reparação. Isso está no céu e no inferno, né? Bom, agora eu vou contar para vocês fazer uma analogia aqui. Isso não está nem em Jung nem em Freud. Não, arrependimento não tem que vir antes do remorso. O arrependimento, vamos voltar. O arrependimento é uma instância que pode vir sem remorso. E o melhor é que venha sem remorso. Tá? É a consciência da culpa e a autorresponsabilização pela culpa. Então, quando eu me responsabilizo, eu percebo que eu errei, eu vejo que eu não devia ter errado. Eu me arrependo, eu não vou ficar remoendo aquilo ali, eu me autopunindo, me autoflagelando, porque não vai adiantar nada. Então, o remorso não é para existir. Né? O remorso é o mau uso dessa culpa. Tá, então, o eu maior. Opa. O eu maior. Vamos fazer uma divisão didática aqui só para a gente entender como é que funciona isso. Vamos imaginar que nessa instância ainda do ego, o meu ego pensa que eu sou um leão, que eu sou inteligente, tá? Vamos pensar assim. Não vou imaginar que eu sou, não. Mas vamos imaginar que tem essa instância dentro de mim que acredita que eu sou, ou pelo menos eu tinha que ser, o mais inteligente, o mais bonito, o mais perspicaz, o mais tudo, né? Esse eu maior é orgulhoso, é a perfeição que eu acho que eu devia ser, ou que no fundo eu acho que eu sou. Em contraposição a esse eu maior dentro de mim, tem o eu menor, que aí já não tem nada de leão, é um gatinho, medroso, né? Encolhido, frágil, filhote. Olha a diferença, né? Se eu tenho essa ideia de que eu sou ou de que eu deveria ser esse leão, e quando eu olho para mim mesmo, eu vejo esse gatinho, aí vem o conflito desse eu maior com o eu menor. Aí o eu maior olha para mim assim, perplexo, né? O quê? Como assim? Como assim, né? Imagina assim, como se esse eu maior fosse um pai ou uma mãe orgulhosas que queriam ter um filho que fosse a perfeita representação deles. A perfeita representação muito maior, né? Para ter orgulho do filho. Então, se meu filho é o melhor médico, meu filho é um astronauta, meu filho ganhou o prêmio, não sei o que lá, ou seja, eu ganhei, né? É porque é o meu filho, não é porque é o filho, é porque é meu, né? Então, quando esse eu maior olha para o outro, como assim? Foi isso que eu criei? É você que me representa? Indignado, né? Não pode. Com raiva, com vergonha do outro. É como se eu tivesse um filho com uma deficiência e escondesse. E vocês sabem que a gente, né? Nós, em outras existências, em algumas situações, a gente provavelmente já fez isso. A gente escondia o feio. A gente não podia mostrar para a sociedade. A gente faz isso ainda hoje com a gente, né? Mas quantas pessoas com distúrbios, com transtornos mentais eram trancadas em casa porque envergonhavam a família, né? E, em contrapartida, o eu menor olha para aquele eu tão perfeito, para aquele nível de perfeição tão grande e sente muita vergonha de si mesmo. Eu não sou digno, né? Eu não sou digno de mim. Sente esse sentimento de inferioridade mesmo. Eu sou menos, eu sou pouco. E muitas vezes entra na depressão
que adoece, né? Dessa culpa, dessa autoculpa de não ser quem eu gostaria que eu fosse. E a depressão, nesse sentido, vai imobilizar o ser, vai deixar a pessoa na lama, ela sai da vida porque ela percebe que ela não vai conseguir, então ela desiste. Né? Isso pode levar, inclusive, a suicídio. O caminho para isso aí, então, desses dois eus meus, é a reconciliação. Né? É esse eu maior descer aí do pedestal no qual ele se colocou, no qual eu o coloco, e esse eu pequeno sair dessa situação de né? Sair do comodismo também de não ter que fazer força, já que não vai dar certo, não adianta eu fazer, e ir para a luta, ir para a vida. Né? Então eu troco a minha prepotência, a minha onipotência e a minha impotência e dou as mãos para mim mesmo. E aí eu vou ser potente. Do jeito que eu sou, do jeito que eu dou conta. Não do jeito que eu gostaria de ser, não do jeito que o mundo gostaria que eu fosse, mas do meu jeito, singular e que vai contribuir com o mundo. Bom, agora nós vamos falar da culpa. Primeiro o seguinte, a culpa é um mecanismo de defesa do ego. Tá? Eu crio a culpa para me defender. Olha só, eu me defendo de pensar, de sentir e de não ter que errar novamente. Então ela é cômoda. Não é? Eu não preciso sair do lugar, eu não preciso fazer esforço. Eu mesmo já me puno, não precisa de eu fazer nada. Né? A culpa me detém no mesmo lugar. Autodecepção. Eu não atinjo as expectativas egóicas, não sou o que eu acho que eu deveria ser, então eu me decepciono comigo. É um processo destrutivo. Né? Eu me destruo por não ser tão bom quanto eu acho que eu deveria ser. Eu acredito que o que eu sou não basta. Ela é ruim e desnecessária. Então, nesse sentido da culpa egóica, né, não daquela outra culpa profunda que eu falei, não existe culpa boa. Tá? Toda culpa nesse sentido aí, de jogar para baixo, de me comparar comigo e com o mundo, é ruim. E é um egoísmo. Né? Eu acredito ter essa importância, essa imperfeição incomensuráveis, e exijo de mim uma exigência sem fim. Isso é do Marlon Rickdown, né? Bom, não sei se dá para ver, isso é um elefantinho cobrindo a cara com a patinha. As características da culpa: auto-julgamento, autocondenação, autopunição. Né? Eu sou o meu juiz. Eu me julgo, eu me culpo, eu me condeno. E eu me puno, né? Eu ainda executo a sentença. Não precisa de ninguém, né? Eu mesmo já me basto. Autopiedade, porque aí eu fico com pena de mim. Como é que eu sofro? Né? Eu que sou tão imperfeito. A culpa tem uma boa intenção. É um sentimento de justiça. É o sentimento de querer que fosse diferente. Mas o movimento é errado. Né? Ela é uma filha do egoísmo, do orgulho e da rebeldia. E gera, muitas vezes, o perfeccionismo. Eu não posso errar. Eu não posso permitir que as pessoas percebam que eu errei. Então eu tenho que ser da culpa. Ela tem também um auto-julgamento, só que benevolente. Aí a culpa não é minha, a culpa é do outro. Eu me justifico, eu não crio responsabilidade e eu projeto no outro o que não está bom dentro de mim. Isso é do Alírio Cerqueira, Psicologia das Virtudes. Não, o auto-julgamento é a primeira instância da desculpa também.
Eu percebo o meu erro, só que ao invés de eu assumi-lo, eu projeto no outro. Tá? Olha, isso aí é uma citação do Marlon, né? Marlon Rickdown, que eu recomendo muito que vocês assistam, né? Tá no YouTube. A tua culpa está diretamente ligada à tua postura desumanizada, à tua postura descabida, à tua postura exigente de ser alguém que você não é, de oferecer para o mundo algo que você não tem para oferecer, de ser uma pessoa que não cabe dentro de você, de ser algo que não é a tua verdade e não está conectado com a tua essência. Tá? De novo na desculpa, né? Ela começa com auto-julgamento, projeta as imperfeições suas no outro. Né? A culpa não é minha. Bom, agora falar do mito de Narciso. Vocês já ouviram falar do Narciso? Todo mundo fala, né? Todo mundo fala narcisismo. Isso é da mitologia grega. Narciso nasceu um cara muito bonito, muito bonito. E naquela época, né? A mitologia grega é interessante, a mitologia de modo geral, porque os deuses, as pessoas, elas retratam as coisas que a gente tem, né? Então os deuses eram vaidosos, eram orgulhosos, eram cheios de caprichos, de milindres, né? Então quando Narciso nasceu e a mãe percebeu que ele era tão lindo, ela pensou, vai dar merda. Os deuses vão ficar com raiva, vai ter gente com inveja. Então deixa eu correr no oráculo para perguntar o que eu faço. Aí ela foi no oráculo e o oráculo falou com ela o seguinte, não, ele vai ter uma vida longa. Ele só não pode olhar para a própria imagem. Não, aí ela contou para ele, parará. O Narciso cresceu, realmente lindo, ele gerava paixões de deusas, de deuses, de homens, de mulheres, de ninfas, de elementares, de tudo, né? Todo mundo era apaixonado, mas o Narciso era frio e vaidoso. Ele não se envolvia com ninguém. Embora ele nunca tivesse se visto, ele se bastava, né? Isso aconteceu assim, até que um dia, aí tem versões diferentes, que ele se apaixonou pela irmã, que parecia com ele, que uma ninfa ficou com raiva do descaso dele e pediu uma deusa para jogar uma maldição. O fato é que o Narciso foi se banhar numa água, ou tomar água num lago e olhou para a própria imagem. E aí tem duas versões da história também. Numa, ele ficou tão embevecido, tão maravilhado com o que ele viu, que ele ficou paralisado ali. Ele não comia mais, ele não fazia mais nada, ele só queria ficar olhando para ele mesmo. E na outra, ele quis possuir aquele ser que ele estava vendo, caiu no lago e morreu, afogado. Tá? De qualquer forma, esse mito quer dizer isso, né? Quando esse ego da gente fica olhando para a nossa própria beleza e achando que nós somos, a gente se paralisa. Né? Agora, os antídotos para a culpa. Primeiro, a consciência. Se eu não tiver consciência do meu erro, não vai ter jeito de eu mudar. Não vai ter jeito de eu aprender com ele. Né? Assim, então tá, já porque você falou assim, eu vou mudar. Não adianta. Né? E a responsabilização. Tá? Se eu não assumir a responsabilidade, é erro meu mesmo, eu não saio desse lugar. Aí o egoísmo. O Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 5, item 12, diz que o egoísmo é o filho do orgulho, que é um filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas e a origem de todos os vícios. Né? Egoísmo não é só querer tudo para mim, é sentir que tudo gira em torno de mim, tudo tem que ser para mim. Né? Não é que eu sou o centro do mundo como o egocentrismo, não, mas tudo é para mim.
eu tenho que aproveitar tudo e tudo precisa ser feito para mim. É o meu interesse acima de qualquer coisa. É um olhar autocentrado, eu enxergo o mundo a partir de mim. Né? Meus desejos, meus interesses, minha verdade. Eu lembro quando eu era menino, eu estudava ciências e a gente aprendia assim, existem animais úteis e nocivos. Quem é do meu tempo lembra disso. A gente classificava os animais como úteis e nocivos. Olha que perspectiva egóica, né? É útil para mim, né? Não é bom para mim, então é nocivo. Então a gente tinha que cuidar dos úteis e exterminar os nocivos. Né? Então, quando eu olho o mundo dessa forma, do egoísmo, é isso. O que essa pessoa tem para que eu aproveite? O que ela pode trazer para mim? O que essa situação vai ser boa para mim?